Jamais imaginei que estaria aqui escrevendo isso. Tenho 35 anos e minha esposa, Ellie, 36. Somos casados há 6 anos e não temos filhos. Por muito tempo, achei que nosso relacionamento era forte, mas estava errado. Meu casamento tem se afundado em uma espécie de escuridão por sabe-se lá quanto tempo, e agora me pergunto se algum momento desses 6 anos foi realmente autêntico. No mês passado, fui visitar meu avô na fazenda dele para comemorar seu 89º aniversário. A família decidiu fazer uma festa, já que a saúde dele tem piorado drasticamente. Ellie foi comigo para a celebração, mas voltou na manhã seguinte por causa do trabalho. Decidi passar a semana com meu avô na fazenda, já que consigo trabalhar remotamente. Se você gosta dessas histórias de traição e vingança, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma. Obrigado. Durante os 5 ou 6 dias em que fiquei lá, Ellie e eu nos falávamos por videochamada todas as noites. Foi na 3ª ou 4ª noite que ela lançou, de forma casual, uma bomba que destruiu a ilusão que eu tinha sobre o nosso casamento. Ela perguntou: "Você já pensou em abrir o nosso casamento?" Eu congelei. Meu estômago revirou. Meu cérebro ainda estava tentando processar as palavras que ela tinha acabado de dizer. Eu estava fazendo algo durante a chamada, mas imediatamente me virei para a tela, esperando ter ouvido errado. Perguntei a ela: "O que você disse?" Ela revirou os olhos e respondeu: "Não precisa exagerar. Eu só perguntei: por que não abrimos o nosso casamento? Sabe, ver outras pessoas. Acho que seria divertido, só para apimentar as coisas." A abordagem dela foi muito casual, como se estivesse sugerindo um novo destino de férias ou um restaurante diferente para experimentarmos. Por um minuto, fiquei em silêncio, tentando processar o que ela tinha acabado de falar. Minha mente foi invadida por uma avalanche de pensamentos. Isso não era a gente. Não éramos o tipo de casal que precisava apimentar as coisas dormindo com outras pessoas. Eu não conseguia entender por que ela estava sequer pensando nisso, muito menos trazendo esse assunto como se fosse algo banal. Respondi com firmeza: "Não. Nunca pensei nisso e não quero." Ela deu de ombros, tentando minimizar o impacto. "Só pensei que poderia ser divertido, sabe? Algo diferente. Ouvi falar de outros casais que fizeram isso e estão mais felizes agora. Ouvi ela falar sobre celebridades que fazem isso e casais que estão super felizes praticando casamentos abertos." Meu coração estava disparado. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quando ela terminou, perguntei: "O que está acontecendo, Ellie? Como essa ideia de abrir nosso casamento passou pela sua cabeça?" Ela deu alguma desculpa dizendo que estava lendo sobre casais polígamos ou poliamorosos e as vidas felizes que levam, e que isso a fascinou. Eu a ouvi pacientemente, tentando identificar sinais de alerta. Quando ela terminou, falei com firmeza: "Não, absolutamente não. Eu não estou interessado em te compartilhar com mais ninguém. Esse não é o tipo de casamento para o qual eu me comprometi." Ela assentiu, mas pude ver a decepção nos olhos dela. Rapidamente mudou de assunto, mas algo no meu instinto me dizia que isso não havia terminado. Eu pretendia passar mais alguns dias na fazenda, mas depois dessa conversa, não consegui mais ficar lá. Fiquei ansioso e voltei para casa no dia seguinte. Ela estava no trabalho quando cheguei. Passei tempo suficiente no Reddit para saber que, quando seu parceiro sugere um casamento aberto, é muito provável que ele já tenha traído ou esteja prestes a trair. Verifiquei rapidamente o armário dela e o necessaire de maquiagem procurando evidências de traição, mas não encontrei nada. Quando ela voltou para casa à noite, não ficou surpresa ao me ver. Disse que sabia que eu voltaria correndo para casa depois da conversa da noite anterior. Ela ficou passivo-agressiva, dizendo que eu estava acusando ela de traição. Esclareci que não estava suspeitando disso, mas que estava preocupado com o interesse repentino dela por poliamor. Ela tinha uma lógica muito distorcida para responder à minha preocupação. Disse: "Tá vendo? É por isso que as pessoas escolhem o poliamor. Você não precisa lidar com a constante insegurança de se seu parceiro está te traindo ou não. Você sabe que ele te ama e não vai te abandonar. Isso não é tudo o que importa." Respondi que isso não era tudo. Eu não poderia dividir minha parceira só porque ela não conseguia me proporcionar segurança emocional. Disse que era nossa responsabilidade fazer um ao outro se sentir seguro. As coisas ficaram um pouco tensas, e perguntei diretamente se ela estava me traindo. Imediatamente, ela me entregou o celular e disse para eu verificar. Eu não sou tão ingênuo quanto ela pensa. Se ela sabia que eu voltaria para casa e estava me entregando o celular, então com certeza já tinha apagado qualquer coisa que pudesse estar lá. Não fazia sentido verificar. Disse que confiava nela e não queria olhar.
Foi então que ela começou a chorar, dizendo que nunca tinha me traído, que era apenas um pensamento passageiro que ela compartilhou comigo e nada mais. A situação chegou ao ponto de eu começar a me sentir culpado por suspeitar dela. Ela me garantiu que nunca me trairia. Fizemos as pazes, e achei que tínhamos resolvido as coisas. Os dias seguintes foram tranquilos, mas, eventualmente, Ellie começou a ficar distante e mais calada do que o normal. Ela parecia estar com a cabeça longe, frequentemente se distraindo durante o jantar, mexendo no celular sem propósito ou olhando para o nada enquanto deveríamos estar conversando. Ela começou a ficar até mais tarde no trabalho com frequência, algo que nunca fazia antes. Confrontei ela sobre isso, perguntando por que estava tão ocupada de repente. Ela descartou minhas preocupações, dizendo que a carga de trabalho tinha aumentado e que era ridículo eu questioná-la por isso. Não deixei passar e sempre insistia no assunto, mas, sempre que fazia isso, ela oferecia o celular para eu verificar. Eu queria confiar nela, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, de que ela estava escondendo alguma coisa. Depois daquela conversa, não consegui tirar a ideia da cabeça. Por que ela sugeriu algo assim? O momento em que ela falou sobre um casamento aberto piorou tudo. Recebi uma oferta para passar 3 semanas na Alemanha em um trabalho presencial. Era uma grande oportunidade para mim, mas fiquei inseguro de deixar Ellie com essa ideia na cabeça. Comecei a questionar cada interação, cada sorriso, cada risada. A ideia me corroía, mas tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico. Ellie nunca me deu motivo para desconfiar dela antes, e agora também ela sempre oferecia o celular, então talvez fosse apenas um pensamento passageiro e nada mais. Depois de muito refletir, aceitei a oferta para o trabalho presencial. Fiquei fora por 3 semanas. Nos comunicávamos regularmente, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ela estava se afastando. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas as mensagens de Ellie começaram a mudar. Depois de alguns dias, ela parou de enviar mensagens com frequência, e quando enviava, eram curtas e distantes. Eu mandava longas atualizações sobre o meu dia, falando sobre como sentia falta dela, mas as respostas dela eram rápidas, de uma só palavra. Parecia que ela não se importava mais. Perguntei uma vez se estava tudo bem, e ela deu a mesma resposta de sempre. Estou ocupada, não se preocupe. Eu não estava convencido. Insisti no assunto, e ela novamente trouxe à tona a ideia do casamento aberto, dizendo: "Tá vendo? É por isso que casamentos abertos funcionam hoje em dia. Não tem limites, você se sente seguro com o seu parceiro e sempre aproveita a vida. Você está fora por 3 semanas, eu tenho minhas necessidades, e você também está preocupado se estou te traindo. Então, é melhor abrirmos o casamento." Dessa vez, não era apenas uma sugestão. Ela falou com convicção. Ficou claro que ela queria isso, gostasse eu ou não. Fiquei sem palavras e disse: "Vamos conversar sobre isso quando eu voltar." Decidi voltar mais cedo da viagem. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Não contei a Ellie que estava voltando. Queria pegá-la de surpresa e ver o que ela estava fazendo quando achava que eu ainda estava a milhares de quilômetros de distância. Quando cheguei em casa, tudo parecia normal. Normal demais, na verdade. A casa estava impecável, como se ela estivesse preparando tudo para minha chegada. Ela me recebeu com um sorriso surpreso, mas algo na reação dela parecia errado, como se estivesse fingindo. Observei ela com cuidado e, sem orgulho, dei uma olhada no celular dela. Não encontrei nada. Ingênuo, pensei que talvez estivesse sendo paranoico. Esperei que ela trouxesse o assunto à tona novamente, mas ela não disse nada. No dia seguinte, que foi ontem, Ellie voltou do trabalho, entrou no quarto de supetão e disse: "Olha, temos que fazer isso." Fiquei confuso. Fazer o quê? Sem manter contato visual, ela disse: "Eu tenho conversado com algumas pessoas. Tem um casal que conheci, e eles têm feito isso há um tempo. Funciona para eles, e acho que pode funcionar para nós." Pude sentir meu sangue ferver. Pessoas? Que pessoas? Ela hesitou antes de admitir que conheceu esse casal através de um fórum online. Eles faziam parte do estilo de vida de casamentos abertos e estavam incentivando ela a tentar. Perdi o controle e gritei: "Você já está falando com eles sem nem me consultar? Você tem noção de como isso é errado?" Para minha surpresa, ela explodiu comigo: "Eu tenho tentado fazer você entender, mas você está preso a esse conceito fossilizado de monogamia. Cansei de esperar por você. Vou abrir este casamento, você gostando ou não." Demorei um momento para processar o que ela disse. Segurei os ombros dela e perguntei diretamente:
Você já me traiu, não é? Olha para mim e responde. O rosto dela ficou vermelho, e finalmente ela confessou a verdade. Admitiu que estava vendo outra pessoa pelas minhas costas. Ela tentou amenizar, gaguejando e desviando o olhar. Eu não te traí, quer dizer, não exatamente. Foi só uma vez, e eu pensei que você poderia mudar de ideia e se juntar a mim. Uma vez, ela disse, achando que eu aceitaria. Meu mundo desabou. Senti como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. A raiva que vinha crescendo dentro de mim finalmente explodiu. Eu não perco a paciência facilmente, mas estava a ponto de perder o controle completamente naquele momento. De alguma forma, me contive e disse: você achou que eu aceitaria? Você me traiu. Não importa se foi uma vez ou 1000 vezes, você destruiu minha confiança. Para mim, isso é o fim da linha. Ela disse que foi só uma vez, mas tenho certeza de que não foi apenas uma vez. Saí de casa antes de fazer algo de que me arrependeria. Passei a noite na casa do meu primo e voltei para casa hoje de manhã para pegar o essencial. Planejo ficar em um motel por alguns dias e planejar meu próximo passo. Na minha cabeça, meu casamento já acabou, mas não quero tomar nenhuma decisão impulsiva. Se eu ver o rosto daquela bruxa, posso ser levado ao extremo, então preciso ficar longe dela. Ela queria apimentar as coisas, convidando uma terceira pessoa para o casamento. Que romântico! Honestamente, abrir um casamento quase sempre garante que ele terminará mal. É apenas uma forma do traidor justificar a traição como algo aceitável. Atualização: houve alguns desdobramentos no meu caso, para quem tiver interesse em saber mais. Como mencionei, fiquei em um motel por alguns dias tentando clarear minha mente e decidir o que fazer. Eu estava furioso, de coração partido e confuso. Uma parte de mim ainda amava, mas não conseguia superar a traição. Durante esse tempo, recebi apenas uma mensagem de Ellie e nenhuma ligação. A mensagem dizia: eu sei que você está bravo agora, e faz sentido. Mas, se você pensar bem, vai perceber que eu tentei te incluir. Queria viver isso com você. Não é traição. Eu te amo, e isso é algo que vai nos aproximar. Também sei que você me ama tanto que, eventualmente, vai aceitar. Te garanto que seria divertido. Imediatamente procurei um advogado de divórcio. Paguei uma taxa extra para que ele me encaixasse logo, mas quem se importa? Minha vida estava desmoronando. Também paguei para que meu caso fosse agilizado. Depois de uma semana, voltei para casa e a encontrei no telefone, flertando abertamente com outro homem. Ela nem parecia culpada quando foi pega. Em vez disso, sorriu para mim como se nada estivesse errado. Desligou a ligação e veio me abraçar. Passei direto por ela e sentei no sofá. Ela me abraçou de lado e disse: eu sabia que você acabaria aceitando. Vai ser tão divertido. Você vai ver, eu até te ajudo a encontrar alguém. Me soltei dos braços dela, olhei diretamente em seus olhos e disse: eu dei entrada no divórcio. Ela congelou, depois começou a rir alto e disse: não, você não fez isso. Você não pode. Você me ama. Uma ideia passou pela minha cabeça, surpreendê-la completamente. Apenas sorri e disse: sim, eu te amava. Fui para o meu quarto e dormi. Lembrei de uma história que li no Reddit sobre um cara cuja esposa destruiu a casa quando ele quis se divorciar dela por infidelidade. Eu não queria passar por isso. Tinha coisas valiosas e não podia arriscar perdê-las. Então, esperei os papéis do divórcio chegarem. Enquanto isso, aluguei um apartamento e comecei a transferir minhas coisas para lá durante as ausências de Ellie. Eu estava trabalhando principalmente de casa nesses dias, e minha bruxa estava ocupada demais vivendo no mundo de fantasia dela para perceber algo. Ela achava que eu só estava amuado e que eventualmente aceitaria. Uma semana depois, recebi os papéis. Esperei Ellie sair para o trabalho para empacotar minhas coisas e ir embora. Contratei um serviço de mudança e enviei tudo que era meu, os móveis, o sofá e até o armário. Esvaziei o quarto, jogando todas as roupas e acessórios dela no chão. Ah, mais uma coisa. Gravei todas as conversas que tivemos desde que voltei para casa. Não, ela não sabia disso. Eu precisava de tantas provas quanto possível, porque divórcios são batalhas feias. Quando ela voltou para casa naquela noite, ficou completamente chocada ao ver que metade das coisas tinha sumido. Além disso, quando entreguei os papéis do divórcio, a expressão no rosto dela foi impagável. Ela estava horrorizada, como se nunca tivesse pensado que eu realmente seguiria em frente com isso. No começo, ela não acreditava que fosse verdade. Ficava repetindo: é tudo encenado, né? Você está fazendo isso só para me impedir de abrir nosso casamento, certo?
Eu ri com sarcasmo, empurrei os papéis na cara dela e disse: é de verdade, sua imundice. Quando ela finalmente entendeu a situação, surtou. Começou a chorar, segurou meu rosto com as mãos e disse que me amava, que não suportaria a ideia de nos separarmos. Segundo ela, tudo que fez foi para apimentar o nosso casamento. Ela implorou para eu esquecer tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Jurou que pararia de falar com outros homens e que voltaria a praticar a monogamia, se era isso que eu queria. Estava histérica, agarrada a mim, tentando me convencer a ficar. Chorava e repetia: eu farei qualquer coisa. Não vou ver mais ninguém, eu juro. Só não me deixe. Eu ri, mas o som saiu amargo e vazio. Respondi: você só está dizendo isso agora porque percebeu que estou falando sério. Mas é tarde demais. Você fez sua escolha. Agora lide com as consequências. Terminei de empacotar minhas coisas, e enquanto saía, ela desabou na porta, ainda chorando. Mas eu não olhei para trás e fui embora. Ela tentou me ligar, mas eu a bloqueei de todos os lugares. Sua melhor amiga tentou entrar em contato comigo pelo Instagram, mas eu disse que não queria falar com ninguém. Já faz 3 dias desde então. Tenho vivido sozinho, tentando me manter ocupado. O choque e a dormência passaram, e agora tudo que sinto é dor, raiva e solidão. Tenho ido à academia 2 vezes por dia, feito caminhadas curtas e comecei a trabalhar no escritório para afastar os pensamentos negativos. As palavras dela continuam ecoando na minha mente, sem parar: é tudo encenado, né? Sinto vontade de responder: desculpe estourar sua bolha, Ellie. Desta vez é de verdade. Atualização 2: ela entrou em contato com meu advogado e pediu para marcar uma reunião comigo, dizendo que só cooperaria com a separação após conversarmos. Meu advogado insistiu que eu a encontrasse para facilitar o processo, mas me aconselhou a tomar certas precauções. Enviei um e-mail a ela estabelecendo as condições. Eu gravaria a conversa e nos encontraríamos em um local público. Precisava me proteger de qualquer manipulação que ela pudesse tentar. Ela implorou para que nos encontrássemos em casa, dizendo que seria mais fácil conversar livremente. Recusei. Em vez disso, reservei uma mesa em um café menos movimentado. Quando cheguei, ela já estava lá. Levantou para me abraçar, mas não retribuí. Passei direto e me sentei na outra extremidade da mesa. Ela estava com uma aparência terrível, olhos inchados, rosto manchado de lágrimas. Parecia destruída, mas eu não podia me permitir sentir nada por ela. Disse que gravaria a conversa e liguei o gravador imediatamente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, e ela disse: me desculpe, já estou me sentindo muito culpada, por favor, não me humilhe ainda mais. Percebi o quanto errei. Fui tão egoísta, tão estúpida. Achei que isso nos aproximaria. Eu ri com desdém e respondi: nos aproximar? Você achou que me trair e mentir para mim nos aproximaria? Ela tentou se defender, mas fiz um gesto para que parasse. Pedi que confessasse toda a verdade. Queria saber todos os detalhes, como ela se envolveu nisso e por quanto tempo. Entre gaguejos e crises de choro, ela contou tudo. Uma colega de trabalho praticava poliamor com o marido. Durante uma festa do escritório, Ellie viu essa colega beijando um estagiário, enquanto o marido estava presente. Ellie ficou confusa e confrontou a colega depois, e foi assim que foi apresentada a esse mundo. A colega a aconselhou a falar comigo e obter meu consentimento antes de se envolver nisso, mas Ellie achou que eu aceitaria porque eu a amava muito. Então, ela avançou com o mesmo estagiário que estava envolvido com a colega. Ela parou aí, mas eu não deixei passar. Meu instinto me diz que não foi só uma vez. Quantas vezes e com quantos caras? Eu queria todos os detalhes. Ela pediu para eu parar a gravação, mas eu recusei. Disse que ela teria que falar com o gravador ligado. Ela desabou e, então, começou a contar tudo. Ela queria experimentar juntos depois da minha viagem à fazenda. Como eu não concordei, ela pensou em deixar para lá, mas quando fui para o trabalho no exterior, ela cedeu às tentações. Ela esteve com mais de um homem. Insisti nos detalhes. Foram 3 caras diferentes, em múltiplas ocasiões, 7 encontros no total, uma vez com 2 deles juntos. Foi como um soco no estômago ouvir tudo isso. Depois de todas essas revelações, ela ainda teve a coragem de dizer que nada disso significou nada. Ela implorou por mais uma chance, prometendo mudar, prometendo voltar a ser como antes. Mas eu não conseguia aceitar. Confiança, uma vez quebrada, não pode simplesmente ser remendada. Ela destruiu tudo que havíamos construído juntos. Ela chorava tanto que, em certo momento,
Achei que fosse desmaiar. Não consegui conter minhas emoções, e pela primeira vez, lágrimas rolaram pelo meu rosto. Ela segurou minha mão e disse: "Vamos recomeçar. Eu prometo que você não vai se arrepender. Serei uma boa esposa. Nosso amor é forte o suficiente para superar essa fase difícil. Por favor, vamos voltar." Olhei para ela e respondi: "Sempre que olho para você, lembro da traição. Como posso te aceitar de volta sabendo que você me enganou pelas minhas costas?" Deixei claro que reconciliação estava fora de questão e que quanto mais cedo ela aceitasse isso, melhor seria para ela. Levantei para sair. Ela segurou minha mão e pediu um último abraço. Fiquei parado como uma rocha enquanto ela me abraçava e chorava. Me soltei e saí. Podia ouvir os gritos dela, mas não me virei para ver o que acontecia. Não me importei se alguém a viu chorando. Alguns dias depois, o pai dela me ligou e pediu uma reunião. Eu poderia ter recusado, mas eles sempre foram amorosos e gentis comigo. Achei que devia a eles ao menos uma conversa. Fui visitá-los. Ambos estavam arrependidos pelo que aconteceu. O pai dela não disse muito, apenas que estava preocupado com o bem-estar de Ellie. Disse que ela tinha se fechado, chorando todas as noites, não estava se alimentando direito e frequentemente faltava ao trabalho alegando estar doente. A mãe dela tentou sugerir uma reconciliação, mas não insistiu. Com todo respeito, respondi: "Acabou entre nós." Ao sair, o pai dela me abraçou e disse que entendia minha dor. Foi um alívio, sinceramente. Já se passaram meses desde então. Durante o processo de divórcio, encontrei Ellie e os pais dela no tribunal. Ela está magra e irreconhecível. Os pais dela a estão levando para a terapia. O divórcio ainda está em andamento, mas emocionalmente já segui em frente. Comecei a reconstruir minha vida sem ela. Embora não tenha sido fácil, viver fora de um casamento cheio de mentiras é muito melhor. Ellie ainda tenta entrar em contato, enviando longos e-mails sobre como sente minha falta, mas não respondo. Não posso. A Ellie por quem me apaixonei se foi, substituída por alguém que não reconheço mais. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas, pelo menos, agora estou finalmente livre. Bem, hora de marcar esses e-mails como spam. Honestamente, provavelmente eu teria dito ao pai dela que não me importava com o que ela estava passando, porque ela merecia. E você, meu bruxo? Seu parceiro traidor já pediu para apimentar as coisas. Compartilhe nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E se para continuar ouvindo histórias de traição e vingança, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.